Okay, welcome back to Calvary. Bem-vindo de volta a Calvary Welcome back to our study in John. e bem-vindo de volta também ao nosso estudo em João. We're here in John chapter 8, A gente está aqui em João capítulo 8 and we're looking at a section that's a little bit longer than what I would like to. e aí a gente vai acabar cobrindo algumas sessões no texto um pouco mais longas do que eu gostaria. It's verse 31 through 47. Do versículo 31 até o 47. Okay, so we'll have to go a little bit fast. Então a gente vai ter que ir um pouco rápido, Okay, but I didn't know how to divide this up very well. mas eu não consegui dividir isso exatamente como eu gostaria. So we're doing the whole part. Então a gente vai acabar fazendo essa parte toda do texto. Okay, now remember, what we're talking about, we have Jesus is in Jerusalem following the Feast of Tabernacles. Então lembra que a gente está com Jesus em Jerusalém seguindo a festa de tabernáculos. Okay, this is a continuation of what we talked about last week, É uma continuação do que a gente viu na semana passada and even a continuation from the week before that. e uma continuação da semana retrasada. Okay, so it's the same discourse between Jesus and this group of Jews. Então, esse texto de hoje, ele segue essa mesma conversa de Jesus nesse diálogo com esse grupo de judeus. And most of these guys, at least a good number of them, are Pharisees. E muitos desses caras, talvez a maioria deles, são fariseus. Because that's who they identify in the passage in verse 13. Que no versículo 13? Yeah. No versículo 13, esse grupo é identificado como um grupo de fariseus. Okay, but we know there's probably more people there too. Mas a gente acredita que tem mais gente, além dos fariseus, escutando Jesus aqui. Okay, in this section, Jesus has been saying really strong things to them. E nessa parte, Jesus está falando coisas bem fortes para eles. And he's going to get even stronger today. E vai começar a ficar mais forte ainda. Okay, so what we're going to do, we're going to divide this into 3 subsections Então a gente vai dividir esse assunto de hoje em 3 subseções to try to make it easier to follow. para tentar ficar mais fácil da gente acompanhar. Okay, first part, verses 31 through 36, Então a primeira parte vai ser do versículo 31 até o 36. which talks about Jesus setting us free. E a gente vai falar sobre Jesus nos libertando. Okay, second part, verse 37 through 41, E depois do 37 até o 41, talks about Abraham's example. falando sobre o exemplo de Abraão. And the final part, verse 41 through 47, E depois do 41 até o 47, it talks about God's children versus Satan's children. vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Heavy stuff, right? Pesado. Okay, so let's get started. Então vamos começar. Start off in verse 31 and 32. Começando nos versículos 31 e 32. We're talking about Jesus setting us free. Nessa primeira parte, que é Jesus como nosso libertador. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Okay, in verse 30, what we ended with last week, O versículo 30, que foi o que a gente concluiu o estudo na semana passada, it said that as he spoke these things, many believed in him. dizia que quando ele disse essas coisas, muitos creram nele. And now in verse 31 it says he turns to those who believed. Então agora no versículo 31, continua dizendo que ele disse isso para aqueles que creram nele. So he's going to turn specifically to those who were kind of like, yeah, maybe this guy's right. Então agora ele está dirigindo esse discurso que a gente vai ler para um grupo de pessoas que estava tipo, eu acho que esse cara tá certo. But then he's going to get really heavy. Mas aí ele vai falar umas paradas bem pesadas. And look what he says. E aí olha o que ele diz. He says, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. You see, Jesus doesn't want people that just believe and then go off and live their life any way they think is good. Agora percebe que Jesus não quer simplesmente uma pessoa que creia nele, mas que vive a vida dela do jeito que ela quiser. He wants true disciples. Ele quer verdadeiros discípulos. True disciple is someone who takes the word of God E um discípulo verdadeiro é aquele que toma a palavra de Deus and actually abides in it. e permanece nela, habita nela. Okay, now this word abide, it means to remain, to dwell, to live. Essa palavra permanece, ela pode significar habitar ou viver. This is the same word that we see many times used in John chapter 15. É a mesma palavra que a gente vê muitas vezes em João capítulo 15. That's where Jesus said, I am the vine, you are the branch. I'm the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Onde ele diz que ele é a videira, né, ou a vinha, e nós somos os ramos, e aqueles que permanecerem nele darão fruto. And then he keeps repeating over and over again in that passage, you must remain in me. E ele continua repetindo por essa passagem várias vezes, tem que permanecer em mim, tem que habitar em mim. Well, here what he says is, you have to abide in my word. E aqui ele diz permanecerem ou habitarem na minha palavra. Okay? There's a connection here, though.
tem uma conexão aqui. Okay, remember John chapter 1, verse 1? Lembra lá em João 1:1, We were studying that like 10 years ago, I think. que a gente viu isso tipo, sei lá, uns 10 anos atrás? It said, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Nosso primeiro estudo falava que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. And this word in the Greek for word, it's the word logos. E essa palavra verbo, que é palavra em grego, é a palavra logos em Okay, grego. and so here he's talking about the logos. E aqui ele está falando de He logos. says you have to remain in the logos. Você tem que permanecer no logos, In na my palavra, word. na minha palavra. But then at the beginning it says that he is the word. Mas aí João lá no começo diz que ele é a palavra. So there's a real connection here. Jesus is the word, and he's saying, remain in me, in my word. Então tem uma conexão aqui porque Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus e ele está dizendo para a gente habitar na palavra, para habitar nele. And he says, when you do that, you shall know the truth, and the truth shall set you free. E aí ele continua no 32 dizendo que fazendo isso, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Now this is interesting because later on in John chapter 14, Isso é interessante porque depois em João 14, in verse 6 he says, I am the way, the truth, and the life. versículo 60? 16. 14:6. Ah, tá. No 14, versículo 6, ele vai falar, tipo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Okay? So he said, I'm the truth. Ele fala, eu sou a verdade. He says, when you remain in my word, then you'll know the truth, and the truth will set you free. Quando vocês permanecerem na minha palavra, que a minha palavra é a verdade vai libertar vocês. And then later on in verse 36 here, he's going to say, if the Son sets you free, then you're free indeed. E daí no versículo 36, mais tarde aqui no texto, ele vai dizer que se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Okay? He is the Son. Ele é o Filho, He is the truth. ele é a verdade, He's the one that sets you free. e ele é aquele que liberta você. He's also the Word, Ele também é a palavra, and He's the one you must remain in order to be set free. e ele é aquele em quem você deve permanecer para que seja livre. And I think all of this can be summed up in one simple phrase. E eu acho que tudo isso pode ser resumido numa frase bem simples. In verse 24 above, he said, For if you do not believe that I am, you will die in your sins. No versículo 24, ele diz assim, porque se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. And then he repeated kind of the same thing in verse 28. E depois ele meio que repete isso no 28. Okay, when he says I am, he's talking about him and his connection with God. E quando ele está dizendo assim, se vocês crerem que eu sou, ele está falando da conexão dele com Deus. Okay, that's what we were talking about last week. Que foi o que a gente falou semana passada. But no one can claim to be the I am except for God himself. Mas ninguém pode se declarar o eu sou além do próprio Deus. But that's what Jesus is doing. Mas é isso que Jesus está fazendo. Okay? And so what's he saying? Então o que ele está dizendo com isso? All of this in such intricacies, Todas essas questões delicadas, he's saying, believe in me. I'm God. com toda essa complexidade, ele está dizendo, creia em mim, eu sou Deus. Okay, now people come out and they say, no, Jesus never said that he was God. E algumas pessoas vêm e falam assim, mas Jesus nunca disse que ele era Deus. Are you kidding me? He never said that? Você está brincando? Ele nunca disse Look at what he's isso. saying here just in this passage. Olha só nessa passagem quantas vezes ele fala. If this isn't clear that Jesus is God, then you're missing the whole picture. Se para você não está claro aqui que Jesus é Deus, você está perdendo todo o ponto aqui. Okay? He's saying, believe in me. Ele diz, creia em mim. Remain in me, in my word. Permaneça em mim e na minha palavra. And then you will be set free. E então você será livre. Okay? This is really, really important stuff. Isso é muito, muito importante. Okay, now, these guys respond really in a strange way in verse 33. E aí no versículo 33, esses caras respondem de um jeito meio estranho. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Okay, they said, we're descendants of Abraham. We've never been in bondage. E aí eles falam assim, nós somos descendentes de Abraão, a gente nunca foi escravo. And I'm like, what? E aí eu penso, tipo, como assim? Didn't you read the Old Testament? Você não leu o Antigo Testamento? Don't you remember the 400 years in Egypt? Você não lembra dos 400 anos no Egito? The captivity in Assyria? O cativeiro lá na Síria? The captivity in O Babylon? cativeiro na Babilônia? The Roman Empire coming in and taking you over right now as they speak? Agora mesmo, enquanto vocês estão falando, o Império Romano tomando controle sobre vocês? Okay, these guys have a short memory. Esses caras têm uma memória meio curta. Okay, now, these guys don't understand what Jesus is saying. Mas eles não entendem o que Jesus está falando. And they're kind of getting offended at him. E eles ficam meio ofendidos aqui. Because com they o que were ele like, tá yeah, maybe this guy's right. Maybe he is the guy who we're supposed to follow.
Porque eles estavam pensando, não, talvez ele esteja certo, talvez seja esse cara que a gente tem que seguir mesmo. And then Jesus raises the bar. E daí Jesus sobe um pouquinho o sarrafo. And he says, hey, no, you got to remain in my word to be my disciples. E aí Jesus fala assim, não, você tem que permanecer na minha palavra para ser meus discípulos. And now these guys are like, wait, what are you talking about? You're saying that we're slaves? E aí eles estão, não, calma aí, você está falando que nós somos escravos? Okay, and then he begins to explain it. E daí ele começa a explicar. Look at verse 34. Olha o versículo 34. E Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Right there, that explains it, right? Então tá aí a explicação, né? Now, he could be talking about physical freedom, Ele poderia estar falando sobre uma liberdade física, but that's not what he's talking about. mas não é disso que ele está falando. Jesus usually is taking people to a deeper level. Jesus normalmente está levando as pessoas para um nível mais profundo. He doesn't talk real superficially. Ele não tem conversas muito And superficiais. so he's saying, listen, guys, not only are you in trouble because of the Roman Empire, E ele fala assim, cara, vocês não estão em problema só por causa do Império Romano, but you're in sin. mas vocês estão em pecado. And you need a savior to get you out of that problem. E vocês precisam de um salvador para livrar vocês desse problema. Okay, what we talk about a phrase in theology, it's called total depravity. Na teologia a gente tem uma expressão que é a depravação total. Okay, that means that we are so sinful E isso significa que nós somos tão pecadores that our sin dominates us que o nosso pecado nos domina like slavery, como escravos. and so we are dealing with a death penalty waiting for us to die. E a gente está lidando ali com uma pena de morte que está sobre nós até que ela se cumpre e a gente morra. And when we die physically, then we go and pay the price spiritually. E quando nós morremos fisicamente, nós vamos pagar o preço por essa pena espiritualmente. While we're here on earth, we're suffering because we are facing the consequences of our sin. Aqui na Terra, nessa vida natural, a gente está sofrendo as consequências do nosso pecado. And our sin is so bad that we can't break free from it no matter what we do. E o nosso pecado é tão grave, tão ruim, que nós não conseguimos nos livrar dele por conta própria, não importa o que a gente faça. Now what happens is some people, they stop doing one sin, Mas o que acontece é que algumas pessoas param de cometer um pecado. but then they just go and do another sin. Mas aí começam a cometer outro pecado. Okay? If it's not drugs and alcohol, then it's sex and pornography. Então, se não é tipo álcool e drogas, é tipo sexo e pornografia. We just bounce around from sin to sin. E daí fica pulando de pecado em pecado. That's slavery. E isso é escravidão. Okay? And when they talk about it in this passage about being in sin or committing sin, E nessa passagem, quando ele fala sobre estar em pecado ou cometer pecado, it talks about it in a continual or repeated action in the Greek. aqui no grego essa palavra se refere a um ato contínuo, uma repetição. Okay? These guys are living in continual sin, Esses caras estão vivendo continuamente em pecado. and they need to be set free. E eles precisam ser libertos. And they can't see that E eles não conseguem enxergar isso, because they're very religious. porque eles são muito religiosos. Okay? Some of us are very religious. Alguns de nós somos muito religiosos. Some of us need to be far more religious. Alguns de nós têm que ser mais religiosos. Okay? But some of us are very religious. Mas alguns de nós somos muito religiosos. We need to be careful with that. A gente tem que tomar cuidado com Because isso. what happens is we start to establish certain rules in our minds. Porque a gente começa a estabelecer e inventar algumas regras na nossa mente. And we start saying, this I cannot do. E aí a gente fica tipo, não, isso aqui eu não posso fazer. But this I can. Mas isso aqui eu posso. But the Bible says both of them are sin. Mas a Bíblia diz que ambas as coisas é pecado. But one of them we're like, no way I do that. Mas uma dessas a gente olha e fala, não, isso aqui jamais. Okay? If it's sin, it's sin. Mas se é pecado, é pecado. And that's the only thing. It's a type of sin, and we're in trouble when we have it. E é esse que é o negócio. Esse é um tipo de pecado e nós estamos em pecado. These guys, they follow a list of rules, the Ten Commandments. Esses caras eles tentavam seguir a lei ali dos 10 mandamentos. Okay? But Jesus takes them deeper. Mas Jesus leva isso mais profundo. Okay? It says, do not murder. They say, I never murdered anybody. Ele fala, não matarás. E aí eles falam, mas eu nunca matei ninguém. And then Jesus says, you know what? If you hated someone in your heart, you've already committed murder. Aí Jesus diz, mas se você odiar alguém no seu coração, você já assassinou essa pessoa. I was sharing Jesus with my uncle one time. Eu estava uma vez compartilhando o evangelho com o meu tio. And he was like, you know what? I am a good person. I've never killed anybody. I've never raped anybody. And when I get to heaven, God will see that. E ele falou pra mim assim, quer saber, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém, eu nunca estuprei ninguém, e quando eu chegar no céu, Deus vai ver isso. Okay? If those were the only two requirements, then yes, he would be a good person. Se esses fossem os dois critérios, beleza, ele seria uma ótima pessoa. Problem is that there's all these other commandments that God gave us. Mas aí tem todos os outros mandamentos que Deus nos deu. And then there's the level of the heart which Jesus takes us to. Mas também tem esse nível do coração para onde Jesus nos leva. And that's where Jesus is trying to take these guys. E é para onde Jesus está tentando levar esses caras. He's saying, no matter how hard you try, you are not good enough.
Ele está dizendo, não importa o quanto você tente, você não vai ser bom o suficiente. Isaiah talks about this. Isaiah 64, verse 6. Isaías fala sobre isso. Isaías 64, versículo 6. It talks about our righteousness on our own. Fala sobre a nossa justiça por conta própria, a nossa justiça própria. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. This is what your righteousness is. Então, é isso que a sua justiça é. It's filthy rags. São trapos imundos. Okay? And this is a really dirty word in the Hebrew. E em hebraico, essa palavra se refere mesmo a uma coisa bem nojenta. Because it's talking about used menstrual rags. Porque ele está falando sobre os panos ou os trapos usados sujos com menstruação. Okay? That's kind of gross, right? Isso é meio nojento, né? He says, that's your righteousness. Ele fala, isso é a sua justiça. You're a used menstrual rag. Você é um trapo menstruado sujo. Congratulations. Parabéns. He says, but with me, I can set you free. Fala, mas comigo eu posso libertar você. You see, prior to Jesus, that's what we are. Antes de Jesus, é isso que a gente era. But the Pharisees, these guys, they don't see it. Mas os fariseus, eles não percebem And isso. Jesus is calling people into a much deeper relationship with him. E Jesus está chamando essas pessoas a um relacionamento mais profundo com ele. Okay, so he continues on back in John 8, Então a gente continua lá em João 8, 35 and 36. versículo 35 e 36. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Okay, so he says, there's a difference between a slave and a son. Então aqui ele está dizendo, tem uma diferença entre um escravo e um filho. Okay? A son, that's his house. O filho, ele está em casa. That's Jesus. Esse é Jesus. He's the son. Ele é o filho. Okay? The slave, they have nothing. O escravo não tem nada. They have nothing in that house. Não tem nada nessa They're casa. just there to work and then to die. Eles estão ali para trabalhar até morrer. It's kind of heavy, right? É meio pesado isso, né? But Jesus says that if the son sets you free, you will be free indeed. Mas Jesus diz que se o filho os libertar, de fato vocês serão livres. And that's what he's doing for us. E é isso que ele faz por nós. When we place our faith in Jesus, he sets us free from sin. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, ele nos liberta do pecado. And actually, what we see in the book of Romans, he sets us free from sin, from death, and from the law. E o que a gente vê lá em Romanos é que ele nos liberta do pecado, do inferno e da morte e da lei. Okay? We don't have time to talk about all those, but mark that. You can note it. A gente não tem tempo agora para falar sobre essas coisas, mas anota aí, a gente pode falar disso depois. Okay, now it's interesting because this is what the Bible said that Jesus was coming to do. E é interessante porque é isso que a Bíblia diz que Jesus viria fazer. Look at Isaiah again, Isaiah 61, verse 1. Vamos olhar de novo lá em Isaías, mas agora 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. He said he's coming to do all these things specifically to set the captives free. Diz que ele está vindo fazer todas essas coisas e especialmente para libertar os cativos. How many people did Jesus set free from prison when he was alive? Quando Jesus estava vivo aqui na Terra, quantas pessoas ele libertou da prisão? How many? Quantas? Few hundred? Few thousand? Umas centenas, talvez? Zero. Nenhuma. Jesus didn't go to any prisons and set anybody free. Jesus não foi em nenhuma cadeia e abriu a porta para ninguém. Because he wasn't talking about a physical prison. Porque ele não estava falando de uma prisão física. He was talking about setting them free from the prison of sin. Ele estava falando sobre a prisão do pecado. That's what he came to do. É isso que ele veio fazer. And that's what he's telling these guys. He said, listen, I can set you free. E é isso que ele está falando para esses caras. Eu posso libertar você. But you can't just believe superficially and then go on out and live your life however you want. Mas você não pode simplesmente crer superficialmente e daí viver a sua vida como você bem You have quiser. to abide in me, abide in my word. Você tem que permanecer em mim, permanecer na minha palavra. Okay, this is a really important point, guys. Isso é um ponto muito importante, gente. So many Christians today in our culture, Muitos cristãos hoje na nossa cultura, we emphasize the free will aspect of Christianity. a gente fica enfatizando o livre-arbítrio do evangelho. Okay, I have free will, I can do whatever I want. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. I can dress however I want, I can go wherever I want, I can say whatever I want. Eu posso me vestir como eu quiser, posso ir onde eu quiser, posso falar o que eu quiser. God gave me this free will. Deus me deu esse livre-arbítrio. Okay? That's not true. Mas isso não é verdade. He did give you a free will, Ele te deu livre-arbítrio. but he gave you a free will so you can follow him. Mas ele te deu livre-arbítrio para que você possa escolher segui-lo. That's what Jesus is talking about being his disciple indeed.
E é isso que Jesus está falando sobre ser um discípulo verdadeiro. Okay? This is a really important point. Esse é um ponto bem importante. God wants to give you free will so that you surrender it to Him and do His will. Deus quer te dar livre-arbítrio para que você conheça a vontade dele, siga como discípulo e renda isso à vontade dele. Okay? That's Christianity. Isso é o cristianismo. It's not you doing your will. Não é você fazendo a sua It's not vontade. you following your plans, your dreams. Não é você seguindo os seus planos ou seus sonhos. It's about you surrendering all of that to Him. É sobre você rendendo todas essas coisas a ele. And that means we have to look at our lives and say, what am I doing? E isso significa que a gente tem que olhar para as nossas vidas e pensar, o que eu estou fazendo? Am I doing God's will? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Am I doing what's right? Eu estou fazendo o que é certo? Does what I do match up exactly with what the Bible says? Será que o que eu faço está de acordo com o que a palavra diz? Because when it's not, that's when we have to repent. Porque se não está, é aí que a gente tem que se arrepender. Man, I see Christians doing things, it scares me. Eu vejo alguns cristãos fazendo umas coisas que me assustam. I mean, literally, it scares me. It's like, man, how can this person possibly think that that's okay? Cara, literalmente me assustam. Como essa pessoa pode pensar que isso que ela está fazendo é ok? The number of Christians, even pastors, who have looked me in the eye and lied to my face and think that's okay. A quantidade de cristãos, inclusive pastores, que olharam na minha cara, nos meus olhos e mentiram pra mim é incrível. We'll get back to that later. A gente vai voltar disso Okay? depois. But this is a scary thing. Mas é uma coisa séria. When you get freedom and you live it for yourself, that's not real freedom. Quando você tem liberdade e você vive pra você mesmo, essa liberdade não é real. And you're bordering on falling back into sin and becoming a slave again. E aí você tá beirando cair no pecado e voltar a ser um escravo de novo. And that's what happens with a lot of Christians. E é isso que acontece com muitos cristãos. They fall back into alcohol abuse, into drug abuse, into pornography, into gambling, all sorts of addictions. Eles voltam para esses tipos de vício, de bebida, vício sexual, jogatina, pornografia, todas essas coisas, Because they're not surrendering their life to Jesus. porque não estão rendendo a vida deles a Jesus. Okay? And then the second reality, because you know the truth is worse than the first. E a segunda realidade, já que você sabe a verdade, é pior do que a primeira. See, when you're a slave of sin and you don't know it, it's okay. It's not a big deal, right? Quando você é escravo do pecado e você nem sabe disso, não é uma coisa tão grande assim, né? But then when you taste freedom and fall back into slavery, then it's really bad. Mas aí quando você experimenta a liberdade em Cristo e você volta para a escravidão, é muito pior. And to see so many people do it intentionally, it's really, really sad. E ver muitas pessoas fazendo isso intencionalmente é muito triste. Okay? Being in bondage is a scary thing. Estar em escravidão é uma coisa assustadora. So, I was in bondage once. Eu estive preso uma vez. I didn't actually go to jail, but I did get handcuffed by a cop and thrown in the back of a cop car. Eu não cheguei a ir pra cadeia, mas eu fui algemado e colocado, né, no camburão. And I went to this party. This cop told me to leave. I left eventually. Eu tinha ido pra uma festa e daí um policial falou que era pra eu me retirar e eu saí, eventualmente. And then I came back when he left. Mas aí quando ele saiu, eu voltei. And then he came back, E daí ele voltou, told everyone to leave the party, falou pra todo mundo ir embora. and he saw me walking out the door. E aí ele me viu saindo pela porta. And he was like, "You again? Get over here!" E aí ele falou, você de novo? Vem aqui. And then he threw me against the wall, and eventually he patted me down and he cuffed me. E aí ele me deu um enquadro, deu uma geral em mim, ainda colocou algema. Put me in his car, just like in the movies. E daí colocou na viatura, tipo no filme, assim. And they close that door, and you're cuffed behind your back. E daí ele fechou a porta e você tá ali algemado com as mãos nas costas. And they have a metal fence separating you from the front seats. E eles têm uma grade que separa o motorista do banco de trás. And things got real claustrophobic real quick for me. E aí eu comecei a ficar com um sentimento de claustrofobia I'm just muito like, grande. whoa, get me out of E here. eu tava tipo, cara, me tira daqui. Okay, now, eventually he let me go. E aí, uma hora ele me deixou sair. It's a long story. We don't have time to talk about it, unfortunately. É uma história meio longa, a gente não tem tempo pra contar ela Okay, aqui. but I'll tell you that the panic that came into me when he closed that door, Mas o pânico que eu senti quando ele fechou aquela porta, with my hands locked behind me, feeling like I can't move, I'm trapped, com as minhas mãos algemadas aqui nas costas e sentimento de que eu não conseguia me mover, que eu tava preso ali, it's a terrifying feeling. foi uma coisa terrível. Okay? That's what Christians are messing with when they start to go back into sin. Quando os cristãos começam a voltar pro pecado, é com isso que eles estão se metendo. When they start doing the things the Bible says, don't do this, and then they start doing it, and sometimes even intentionally. Quando tem coisas que a Bíblia diz pra gente não fazer e os cristãos voltam a fazer essas coisas, às vezes intencionalmente, Let me tell you guys, you're going to pay the price eventually if you do that. eu tenho que falar pra você que você vai pagar o preço por isso. Okay? God taught me a very good lesson in that cop car.
Naquele carro de polícia, Deus me ensinou uma lição muito preciosa. Don't be put in that situation to learn it. Just learn from me. Não, você não precisa estar nessa situação para você aprender. Aprenda com o meu erro. Okay. Second part. Jesus sets us free. Second part is Abraham's example. Então a segunda parte é o exemplo de Abraão. Look at verse 37 and 38. Olha aqui no versículo 37 e 38. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou lhes dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Okay, so he says, listen, you guys are Abraham's children, but you're trying to kill me. Ele fala, ó, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês estão tentando me matar. Okay, now these are guys who think they're not in bondage. E esses caras são aqueles caras que acham que não estão na escravidão. They think that they're good people. Eles acham que eles são pessoas de bem. They're following the law. Eles estão obedecendo a lei. But how can you follow the law and try and kill somebody? Mas como é que você pode obedecer a lei e tentar matar alguém? That's the huge irony in the death of Jesus, right? Essa que é a ironia na morte de Jesus. You have the leaders, the spiritual leaders of the day, plotting to kill an innocent man. Você tem os líderes espirituais daquela época com um complô para matar um homem. Breaking the very law that they pride themselves in. Com isso quebrando a própria lei que eles se apegam tanto. And he says, you do this because my word has no place in you. E aí Jesus está dizendo, vocês estão fazendo isso porque a minha palavra não tem lugar em vocês. And he says the word that he's speaking comes directly from the Father because he said, I'm telling you the things that I saw with him. E ele está dizendo que as coisas que ele diz, as coisas que ele ensina, ele recebeu direto do Pai, porque ele está dizendo as coisas que ele viu do Pai. But this is where he starts to turn it around on them. E aí que ele começa a dar o troco para eles. He says, but you guys do the things that you've seen with your father. Ele começa a dizer assim que vocês estão fazendo as coisas que vocês viram do seu pai. Now he doesn't say who their father is, but we know from a few verses down. Ele não diz nesse versículo quem ele está se referindo como pai deles, mas alguns versículos para frente a gente sabe quem ele está falando. Okay, but they understand that he's attacking them. Mas eles entendem que Jesus meio que está atacando eles. And so look at what he says. Look at what they respond at the very beginning of verse 39. Então olha o que eles respondem no comecinho do 39. Abraão é o nosso pai, responderam eles. So they're saying, no. Our father's Abraham. E aí eles dizem, não, nosso pai é Abraão. Okay, Abraham's the father of the Jews. Abraão é o patriarca dos judeus. He's the father of faith. Ele é o pai da fé. He's an awesome guy, right? É um cara incrível, So they're né? like, no, that's our father. E eles estão falando, não, ele é o nosso pai. Okay, but look at what Jesus responds in 39 and 40. Mas olha o que Jesus diz no final do 39 e o 40. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando me matar, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. So he says, yeah, if you were Abraham's children, you would actually do the things that he did. E aí Jesus fala para eles, pois é, se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, vocês fariam como Abraão fez. What did Abraham do? O que Abraão fez? Yeah, he did something that was probably the most important thing in all of our faith. Ele fez talvez a coisa mais importante na nossa fé. Look at Galatians 3, verse 6 and 7. Olha aqui em Gálatas 3, versículos 6 e 7. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Okay, this is Paul writing, but it looks like it's Jesus just continuing his discourse. Aqui é Paulo que está escrevendo em Gálatas, mas parece que é uma continuação do discurso de Jesus ali em João. It talks about Abraham. Ele fala de Abraão. What did Abraham do? O que Abraão fez? He believed God. Ele creu em Deus. That's it. É isso. God said, I'm going to make you into a great nation. Deus falou para ele, eu vou fazer de você uma grande nação. And he says, okay, do it. E ele fala, beleza, faz aí. And God says, man, that is great faith. Ele fala, cara, que fé que esse homem tem. And he declares him righteous. E aí Deus declara ele justo. Okay? This is so important. Isso é muito importante. Because in verse 7 explains it. Porque no versículo 7 ele explica That only those who are of faith are children of Abraham. que aqueles que são da fé é que são os filhos de Abraão. Okay? It's not those who are physically descendants. It's those who have the same faith as Abraham. Não são aqueles que são descendentes biológicos de Abraão. São aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. That's why we as Christians, we are called children of Abraham. Por isso que nós, cristãos, somos chamados filhos de Abraão. We have the same faith that Abraham had. Nós temos a mesma fé que Abraão teve. Okay? These guys, they don't have it. Esses caras não têm. Okay, now, Paul repeats the same thing 2 verses later in verse 9. E depois, no versículo 9, Paulo repete a mesma coisa, em Gálatas 3, 9. Assim, os que são da fé
são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. It's about faith. É sobre fé. These guys don't have faith. Esses caras não têm fé. In fact, what Jesus said is that they're plotting to kill him. Inclusive, Jesus está dizendo que eles estão planejando para assassiná-lo. Notice, they never deny that. E olha que eles nunca negaram isso aqui no Okay? texto. They're just like, no, our father's God, our father's Abraham. And they're arguing, but they're not saying, we're not going to kill you. Jesus está falando, vocês estão tentando me matar. E eles estão falando, não, nosso pai é Abraão. Não sei o quê. Mas eles nunca estão negando, não, a gente não está querendo matar você. Okay? So this is a really serious thing, right? Então isso é uma coisa bem séria. Okay. And Jesus talks about, he said, listen, I'm telling you the truth. E Jesus está dizendo, olha, eu estou falando a verdade. It's the truth that I heard from God. É a verdade que eu ouvi de Deus. Okay, remember last week we were talking about how Jesus didn't come from earth, he came from above. Lembra que a gente falou há um tempo atrás que Jesus não veio da terra, ele veio dos céus? Okay? This is what he's referencing. É disso que ele está falando. Okay? I was there with God. Eu estava lá com Deus. Then the things that I heard and saw, I'm telling you. E as coisas que eu vi e ouvi são as coisas que eu estou falando para vocês. Okay? And then look at the last part, the beginning of verse 41. E aí a última parte, no começo do versículo 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. So now he starts talking about their father again. E eles começam a falar do pai de novo. Okay, now, talking again about Abraham and the example that he gave us. Falando de novo sobre Abraão e o exemplo que ele nos deu. Okay, now, again, a few years ago, we were talking in John chapter 6. Um tempão atrás a gente estava falando lá em João, capítulo 6. Look at chapter 6, verse 28 and 29. Olha aqui no 6, 28 e 29. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. This is the best question, man. Essa é a melhor pergunta. These guys come and they're like, okay, Jesus, what are we supposed to do the works of God? E aí os caras chegam para Jesus e perguntam assim, beleza então Jesus, o que a gente tem que fazer para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus? That's a really good question. Essa é uma pergunta muito boa. And you think, okay, what's he going to respond? The 10 Commandments? E a gente fica pensando, será que ele vai responder, os 10 mandamentos? Love God, love your neighbor. Amar Deus, amar o próximo. Something deep like this, right? Alguma coisa meio profunda, tipo isso, né? It is deep. É profundo. But this is what he says when they say, oh, what is the work of God? Mas quando eles perguntam, o que é a obra de Deus? He says that you believe in him whom he sent. E ele responde, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. That's it. É isso. He doesn't say anything else. Ele não fala mais nada. He just says, believe in him whom he sent. Ele só fala acreditar naquele que ele enviou, That's Jesus. que é Jesus. Okay? Now, this is what Abraham did. E foi isso que Abraão fez. Abraham just believed in God. Abraão simplesmente creu em He Deus. had this pure faith. Ele tinha essa fé pura. Okay? And these guys, they're not following Abraham's example. E esses caras não estão seguindo o exemplo de Abraão. Okay? We can do this. A gente pode fazer isso. Okay? Now, I know most of you are already Christians. Eu sei que muitos de vocês já são cristãos. Okay? And so in this, you guys have the opportunity to receive this freedom that he's offering. Mas nesse momento vocês têm mas nisso vocês têm a oportunidade de receber essa liberdade que ele oferece And abide in him, become a true disciple. e permanecer nele, na palavra, e se tornar um discípulo verdadeiro. Okay? This is so important. Isso é muito importante. Okay? This is becoming a child of Abraham. Isso é se tornar um filho de Abraão. Okay? That's what it means. É isso que significa. Believing in God, believing in him who he sent. Crer em Deus e crer naquele que ele enviou. In Jesus. Em Jesus. Okay? Now I know most of you guys are good on that. Eu sei que a maioria de vocês já está ok com isso. Okay? But this is the main point, right? Mas esse é o ponto principal. Abraham gave us an example. We must follow that. Esse exemplo que Abraão nos deu, nós precisamos seguir. These guys didn't follow. Esses caras não estavam seguindo. Okay? Final section. A última sessão. Okay? We're talking about the difference between God's children and Satan's children. As diferenças entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Okay? Look at the beginning of 48. Olha aqui no começo I'm sorry, do... 41. Sorry. Thanks. No começo do 41. João 8, 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Okay, so Jesus comes out and he says, you're doing the works of your father. Jesus chega para eles e diz assim, vocês estão fazendo as obras do seu pai. Now look at how they respond. E olha como eles respondem. No 41, a continuação. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. So now they're like, no, God's our father. E agora eles estão, não, Deus é nosso pai. Okay, now Jesus is obviously attacking them and they're getting defensive.
Jesus, obviamente, tá atacando eles, confrontando eles, e eles estão ficando na defensiva. Okay? And so now they're like, Abraham's our father. No, God's our father. E eles estavam tipo, nós somos filhos de Abraão, e agora, não, Deus é nosso pai. Okay? And Jesus is like, no, this isn't true. None of this is true. E aí Jesus tá tipo assim, não, nada disso aí que vocês estão falando é verdade. Okay, now, when they talk about this fornication, yeah, they said we are not born of fornication. Ah, tá. Quando eles falam aqui, nós não somos filhos ilegítimos, ou não somos filhos bastardos, ou de fornicação, depende Okay? da versão que você What are estiver they lendo. talking about? Do que eles estão falando aqui? Okay, we don't know exactly, Nós não sabemos exatamente, but there's two main ideas in commentaries. mas os comentaristas e os teólogos têm duas ideias principais. Okay, one, it could be an attack against Jesus. A primeira é que poderia ser um ataque contra a pessoa de Jesus. Maybe they heard that his mom wasn't married when he was born. Talvez de terem ouvido que Maria, mãe de Jesus, não era casada quando Jesus foi concebido, That Joseph wasn't really his father. de que José não era o pai And so biológico they're dele, throwing that in his face. e talvez estejam jogando isso na cara de Jesus. Okay, now we don't know if that's true because we don't know what they know. A gente não sabe se é exatamente isso, porque a gente não sabe exatamente o que eles sabem. Okay, but it could be talking about a spiritual legitimacy. Mas também poderia estar falando de uma legitimidade espiritual. That he's saying, you guys are not from God. And they're saying, no, we are from God. We're Jews. We're of the line of Abraham. E como Jesus estivesse falando, vocês não são filhos de Deus. Ele estivesse falando, não, nós somos filhos legítimos, nós somos judeus, descendentes de Abraão, nós somos sim filhos de Deus. Okay, I tend to think it's that second one, but you guys can decide what you'd like. Eu tendo a acreditar que ele está se referindo a essa segunda, de ser um filho legítimo de Abraão, mas Ok. vocês podem decidir. But here's what Jesus says. Look at verse 42. Mas olha o que Jesus responde no versículo 42. Disse Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. So he says, if God was your God, you would love me. Ele está dizendo, se Deus fosse o Deus de vocês, vocês me amariam. Again, showing the connection between the Father and the Son. De novo, mostrando a conexão entre o pai e o filho. No one can say that they love the Father if they don't love the Son. Ninguém pode dizer que ama o pai se não amar o filho. Okay? If they only love oh yeah, I totally love God, I believe in Him, but I don't believe in Jesus, Se a pessoa chegar e tipo, não, eu amo Deus, acredito em Deus, mas eu não acredito em Jesus, then they don't really know God. então eles não conhecem verdadeiramente a And they Deus. definitely don't know the way of salvation. E definitivamente não conhecem o caminho da salvação. Okay? Verse 43. Versículo 43. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Ou por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Okay, so he asked them, why are you guys not understanding? Ele fala, por que vocês não estão entendendo? Okay, well, here's the question. Essa é a pergunta. Here's the answer, sorry. Aliás, essa é a resposta. Okay, the answer is that Satan has blinded them. A resposta é que Satanás cegou o entendimento deles. Look at 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Olha ali em 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satan blinds people who don't believe in Jesus. Satanás cega as pessoas que não creem em Jesus. And this is consistent what we see in different passages of the Bible. E isso é consistente em várias passagens da Bíblia. The parable of the sower. A parábola do semeador, por Okay, he exemplo, throws out seed out into the field. onde ele vai lá e semeia no campo. Okay, and the seed is the word of God. E a semente é a palavra de It Deus. says some of the seed lands on the path where it's very hard, E diz que algumas das sementes caem no caminho, que é mais duro. and so it can't go down. E aí essa semente não entra no And solo. it says the birds of the air come and they eat it up. E diz que as aves vêm e comem a And he semente. says the bird represents Satan. E depois Jesus explica que os pássaros representam Satanás. Man, that's heavy, right? Isso é pesado. I had a dream one time years ago. Eu tive um sonho um tempo atrás. And in my alguns anos dream, I atrás. was in Mexico. E no meu sonho eu estava no México. I don't know how I knew that, but I knew I was in Mexico City. Eu não sabia como eu sabia isso no sonho, mas eu sabia que eu estava na cidade do México. And I was in this huge square. E eu estava numa praça bem And grande. I was sharing the gospel with this guy. E eu estava evangelizando o cara, And I'm compartilhando telling evangelho him com ele. all about Jesus. Eu estava falando tudo sobre Jesus. And the guy's tracking with me. He's like, yeah, yeah. E o cara tava tipo me acompanhando assim, não, pode crer, entendi. And then this guy comes in dressed in this nice suit and this, pimp hat. E daí de repente chegou um cara tipo todo arrumado assim, com um chapéu meio de And cafetão he's assim. smoking. E ele tava fumando. And he walks over and he whispers something to the guy. E aí ele chegou no ouvido desse cara e cochichou alguma coisa. The guy who I'm sharing with. O cara com quem eu tava evangelizando. And immediately the guy turns and gets angry at me and starts arguing with me and walks away. E assim que ele terminou de cochichar, o cara tipo se virou, o cara que eu tava conversando, se virou pra mim, tipo começou a me xingar e foi embora. Okay? He got mad.
Ele ficou bravo. And then I looked at the guy who walked over who was smoking, E aí eu olhei pro outro cara que tava arrumado e fumando. and I was like, hey, what is this? I was talking with that guy. E eu falei, o que é isso? Eu tava falando com esse cara. And he kind of gave a laugh, and he turned and started walking away. Ele deu uma risada, se virou e foi embora. And then he puffed his cigarette, E aí ele, tipo, baforou o cigarro, put it in his pocket, colocou no bolso, pulled his hand out with no cigarette, tirou a mão do bolso sem cigarro nenhum, put his hand back in, and pulled it out with the cigarette. colocou a mão de novo no bolso e tirou a mão com o It cigarro. was like this little magic trick he did. Foi tipo um truque de mágica. And then he Assim. looked at me and laughed, and I think he said something like, that's the way it is, and walked away. E aí ele olhou pra mim, riu de novo e falou uma coisa tipo, é assim que é, e foi embora. And then in my dream, I was like, oh my God, that was Satan. E aí, tipo, eu fiquei, caramba, era Satanás. And then I woke up. E aí eu acordei. Yeah, now that was a pretty biblical dream, E esse é um sonho bem bíblico, because that's what Satan does. porque é isso que Satanás faz. He's working to blind the eyes of people Ele fica trabalhando pra cegar o entendimento das so they pessoas, don't receive the word of God, para que elas não recebam a palavra de Deus and so they don't believe in Jesus. e não creiam em Jesus. And these guys, they're being played by Satan. E esses caras estão sendo manipulados por Satanás. And that's what Jesus says in verse 44. E foi isso que Jesus disse aqui no versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Man, it's heavy stuff, right? Cara, isso é bem pesado. Okay, now, we're not going to go into a whole sermon about Satan. A gente não vai entrar aqui num sermão sobre Satanás, Okay, but it says Satan is a murderer, mas diz que ele é assassino, he has no truth, ele não tem verdade he is nele, a liar, que ele é um mentiroso, and he is the father of lies. e ele é o pai da mentira. Wow, heavy stuff, right? Pesado. Okay, and so he's trying to deceive the world. E ele tá tentando enganar o mundo. And you know what the terrible thing is? E sabe qual que é a coisa mais terrível? Is that sometimes he even deceives us, Christians. Que às vezes ele até engana nós, cristãos. Okay, look at what I'm talking about. Acts chapter 5, Olha aqui em Atos capítulo 5. look at verses 3 through 5. Vamos ler o versículo 3 ao versículo 5. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu a Satanás encher seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Wow, this is Wow. heavy stuff, right? Isso é uma história bem pesada. He lies to the church. Ele mentiu para a igreja. Okay, he lied to Peter actually. Ele mentiu para Pedro, na And Peter verdade. says, you're not lying to us. You're lying to the Holy Spirit. E aí Pedro fala, você não está mentindo para nós, você está mentindo para o Espírito Santo. And he says, how is it that Satan entered your heart to deceive you to do this? Fala, como que Satanás entrou no seu coração e te enganou para fazer isso? That's heavy stuff because this guy's a believer. Isso é muito pesado porque esse cara é um crente. Satan is working so hard to try to deceive even the Christians Satanás está trabalhando muito pesado para enganar inclusive os cristãos, so that we do what's wrong. para que a gente faça o que é errado. Wow, that's heavy. Isso é pesado. Okay? And we see that all the time. Sorry? And we see that all the time. E a gente vê isso o tempo todo. And we see people always defending themselves, always justifying A themselves. gente vê as pessoas o tempo inteiro se defendendo, se justificando. Oh, well, he did that to me. Well, he said that. Well, she did this. Ah, mas ele falou isso pra mim, ou ela fez isso, ou ela fez aquilo. And what do they say? I have a right to be mad. I have a right to do what I did. I have a right to say what I said. E aí fala, não, eu tenho o direito de fazer o que eu fiz, tenho o direito de ficar bravo, eu tenho o direito de falar o que eu falei. And this goes back to the first point about our freedom. E isso volta lá naquele primeiro ponto sobre a nossa liberdade. When we find ourselves fighting for our personal freedom, Quando a gente se depara com nós mesmos lutando pela nossa liberdade, spiritually speaking, falando espiritualmente, we're always wrong. a gente está sempre errado. Okay, now if you're talking about your rights because somebody hit your car and you have the right to get money for it to pay for your car, Se você está falando dos seus direitos porque, sei lá, alguém bateu no seu carro e você entrou na justiça para que essa pessoa pague o conserto do seu carro, that's a whole other issue. We're not talking legally. isso é outra coisa. A gente não está falando de questões legais. You have legal rights. Go for those, okay? Você tem direitos por lei, então vai buscar seus direitos. But spiritually, when you're fighting for your personal freedom Mas espiritualmente, se você está lutando ali pela sua liberdade and you're not thinking about the good of the church, the good of your brothers and sisters, e com isso você não está pensando no bem da igreja, no bem dos seus irmãos e irmãs, you're absolutely wrong. você vai estar completamente errado. And that's what I see.
E é isso que eu The vejo. majority of problems that we've had in our church are people just being selfish. A maioria dos problemas que a gente teve aqui na nossa igreja foram causados por pessoas sendo egoístas. Okay? It's that it. Sometimes it's a good person. Às vezes é uma pessoa boa. Okay? They're really a good person. They just get mad and they get selfish and then they do something terrible. É uma pessoa boa que de repente ficou brava por alguma coisa e daí fica egoísta e faz uma coisa terrível. Okay? But that's Satan. He's trying to influence to cause division and fights in the body of Christ. Mas essa é a obra de Satanás. Ele quer influenciar para trazer divisão e intriga no corpo de Cristo. Okay? Now, in Brazil, we don't have a lot of fights. Aqui no Brasil a gente não tem muita briga. Okay? Now, I don't know if you guys know this, but Brazilians, we tend to be a little more passive, right? Normalmente aqui no Brasil as coisas são um pouco mais passivas. Okay? People don't scream at each other on the telephone, right? They get mad, they hang up, and then they talk bad. As pessoas aqui, tipo, não gritam com você, na sua cara ou no telefone. Elas, tipo, desligam o telefone e daí vão falar mal de você para outras pessoas. Okay? But even that comes from Satan. Mas mesmo isso vem de Satanás. Okay? The bickering that goes on behind people's backs, Essa fofoca que fica rolando pelas costas das pessoas, that's from Satan. isso é de Satanás. So Satan's always working to try to destroy the church. Então Satanás está sempre trabalhando para tentar destruir a igreja. That's why we have to abide in his word to not fall for his tricks. É por isso que a gente tem que permanecer na palavra dele para não cair nessas armadilhas. Okay? This is very, very important, right? Isso é muito, muito importante. Okay. Let's finish this up. 45 and 46. Então vamos concluir aqui. 45 e 46. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? So he's saying, you guys follow Satan, who is the father of lies. Ele está falando, vocês seguem o diabo, que é o pai das mentiras. Why don't you listen to me? I'm telling you the truth. Por que vocês não me escutam? Eu estou falando a verdade. And then he goes through this just very simple logic. I love it. E ele usa essa lógica bem simples, eu adoro isso. He says, which of you can convict me of sin? Ele fala, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Now remember, there's a crowd in the temple treasury. Agora pensa que tem uma galera ali no templo. And he's yelling out to all of them, hey guys, who can convict me of sin? E ele fala para todo mundo, quem aí pode me acusar de alguma coisa? Okay, I'll tell you this. This is one thing you will never hear me ask you. E agora eu posso prometer para você que essa é uma coisa que você nunca vai me ouvir. Because all you guys would be like, oh, you did this and you did that and you said that. Yeah, okay, stop. Porque vários de vocês poderiam falar, mas você fez isso, você falou aquilo. Eu falo, tudo bem, para. Only Jesus can say that. Só Jesus pode fazer He's esse like, tipo hey, de which one of you desafio. can convict me? None. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Okay? Nenhum. Well, get this. You cannot convict him of sin. Mas agora pensa assim, você não pode condená-lo de nenhum pecado. One sin is lying. Um dos pecados é mentira. Okay? If he doesn't lie, that means he's telling the truth. Se ele não mente, então quer dizer que ele está falando a verdade. If he's speaking the truth, then you have to believe him. Se ele está falando a verdade, você tem que acreditar nele. Okay? You love that logic? Isn't that so brilliant? Não é legal essa lógica? É brilhante. Okay, but this is the truth. Mas é a verdade. Jesus is speaking the truth. We have to receive it with an open heart. Jesus está falando a verdade e nós temos que recebê-la com o coração aberto. These guys are getting offended and they're closing their heart and they're not believing. Esses caras estão ficando ofendidos e aí eles estão fechando o coração deles para a palavra. Okay, last verse 47. E agora o último, versículo 47. João 8, 47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. So he says, whoever is of God hears God's word. E aí ele conclui dizendo, aquele que pertence a Deus ouve a palavra de Deus. Those who don't are not from God. Aqueles que não escutam a palavra de Deus não são de Deus. So tonight we want to close with a little bit of application. Então hoje a gente quer encerrar com uma pequena aplicação aqui. What about you? E você? How are you doing? Como que você está? Okay? Is your heart 100% open to the word of God? O seu coração está 100% aberto para a palavra de Deus? That you would be able to do anything that he tells you to do in the word? Tipo, você faria qualquer coisa que ele coloque ali para você fazer do que está na palavra? Or that you would give up anything that's not in the word? Ou você abriria a mão de tudo aquilo que não estiver na palavra? Are you supporting things that God is against? Por acaso você está apoiando alguma coisa que Deus é contra? Are you practicing some kind of sin that God tells us not to practice? Será que você está praticando algum pecado que Deus nos diz para não cometer? Is your heart open like the soft soil in the parable of the soils Será que o seu coração está como aquela terra fofa e macia na parábola do semeador? that receives it and produces fruit? Que recebe a semente e produz fruto? Okay, how do you know? Como saber? Look at your life. Olha para sua vida. What's the fruit that's being produced by your life? Qual fruto está sendo produzido na sua vida? Okay, are there good things that are coming?
tem coisas boas sendo produzidas, Because if not, you need to make some changes. porque se não tiver, você tem que fazer algumas mudanças. Perhaps you need to dedicate yourself more to the Word of God. Talvez se dedicar mais à palavra de Deus. Maybe you need to do like we sang before the sermon Talvez você tenha que fazer como a gente cantou aqui antes da palavra. and surrender your whole life. Render toda a sua vida. What I see is so many people, they give their heart to Jesus. They're like, yeah, I want to be saved. Eu vejo muitas pessoas que às vezes falam assim, não, entrega meu coração para Jesus, eu quero ser salvo. But this is mine. Mas essa parada aqui, não, isso aqui é This meu. is my dream. I'm going to do this. Não, isso aqui é meu sonho, eu vou fazer isso aqui. And they can't actually sing, I surrender everything. E aí não tem nem como cantar que eu rendo tudo, né? Okay? Because you're not. Porque você não tá. Okay? What is it that you need to surrender this year? O que você tem que render para Jesus esse ano? Okay? Are you using your liberty for the wrong things? Será que você está usando a sua liberdade para as coisas erradas? Okay, we have a lot of things to think about tonight. A gente tem muita coisa para pensar hoje à noite. Okay, so we're going to have another time of worship, Então a gente vai ter mais um tempo de louvor, and we're going to have communion in the back. e a gente tem a ceia lá no fundo. Okay, and so whenever you're ready, you can go back there and take communion. Então quando você estiver pronto, você pode ir até lá no fundo e tomar a ceia. But search your heart. Mas sonda o teu coração. Okay? Make sure everything's right before you go back. Tenha certeza de que está tudo em ordem antes de você ir lá e tomar a ceia. Okay, let's stand. Let's worship the Lord. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor.